Papa Francisco criticou o que descreveu como um ambiente reacionário e politicamente carregado dentro da Igreja Católica nos Estados Unidos. A fala, feita em um encontro privado durante a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, no começo do mês, foram reveladas nesta segunda-feira pela revista jesuíta La Civiltà Católica. Segundo o Papa, ideologias políticas estão substituindo com frequência a fé dentro da igreja, abre aspas. Em vez de viverem de doutrina verdadeira que sempre se desenvolve e dá frutos, vivem de ideologias. Mas quando na vida abandonamos a doutrina para substituí-la por uma ideologia, perdemos. Perdemos como na guerra, fecha aspas. Ana, quero te ouvir em relação aí a essa declaração do Papa Francisco, que repercutiu muito. Pois é, eu acho que o Papa Francisco chama a igreja, parte da Igreja Católica dos Estados Unidos de reacionária e politizada, mas, na verdade, ele não gosta não anda gostando que alguns bispos aqui nos Estados Unidos, eles estejam colocando o dedo na ferida ideológica que o Papa Francisco está mostrando que ele tem, essa veia ideológica que ele tem na própria Igreja Católica, ele como chefe da Igreja Católica. Falo isso, Paula, com muita tranquilidade. Eu sou católica, apostólica, romana, não de IBGE, vou à missa todos os dias, rezo todos os domingos, rezo meu rosário todos os dias, comungo da fé católica de uma maneira cotidiana, diariamente, então me sinto muito confortável para criticar ações do Papa, continuo rezando para que ele encontre um caminho mais digno de líder da nossa igreja, mas eu, como uma admiradora profunda de João Paulo II, esse sim um Papa que lutou contra o comunismo, que lutou contra regimes totalitários, ditadores e que deixou um legado que nós, católicos, devemos proteger, eu critico sim as ações políticas do Papa que passa pano para abortista, como, por exemplo, Joe Biden e outros democratas que se dizem católicos, que apoiam abertamente o aborto, muitos apoiam até o 8º mês de gravidez em alguns estados democratas aqui dos Estados Unidos, e eles acham no direito de comungar, de ir à missa e comungar, e alguns bispos americanos disseram não. O arcebispo de São Francisco, por exemplo, disse que ele não daria a comunhão a políticos democratas que apoiassem abertamente políticas abortivas, não apenas como uma decisão política no discurso, mas com recursos financeiros, como o próprio Joe Biden fez e vem fazendo, apoiando de maneira financeira, com recursos federais, essas políticas covardes que assassinam bebês no ventre de suas mães. Então, na verdade, o Papa ele quer politizar o que alguns bispos muito sabiamente estão fazendo aqui nos Estados Unidos, apontando os desmandos de alguns setores da Igreja Católica que estão fechando os olhos, principalmente para esses políticos ideólogos na Igreja Católica que apoiam o aborto, apoiam a descriminalização das drogas, agora como está acontecendo no Brasil também, e fecham os olhos para essa desumanização que é você fingir que os sem-teto, aqueles esquizofrênicos, os doentes mentais que estão espalhados pelas ruas, principalmente da Califórnia, e que você tem que fechar os olhos porque eles precisam decidir sobre a sua vida. Uma falsa humanidade, falso amor, e os bispos daqui da Califórnia estão apontando esses desmandos, principalmente em ações políticas que vêm, infelizmente, do líder da nossa igreja. Como fiéis, fortes que somos, nossa fé não diminui com um papa político como esse, muito pelo contrário. A gente tem que lutar ainda mais pela nossa igreja e apontar as ações errôneas e políticas de um papa que
recentemente disse que Lula e Dilma têm as mãos limpas na política no Brasil. Bom, e o Papa cometeu uma gafe durante seu discurso para jovens de São Petersburgo, na Rússia. Francisco louvou o extinto Império Russo e seus monarcas. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia acusou o Papa de ter feito propaganda imperialista. O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruno, tentou minimizar os danos, abre aspas. O Papa tinha apenas a intenção de encorajar os jovens a preservar e promover o que há de positivo na grande herança cultural e espiritual da Rússia. Fecha aspas, Fernão, mais uma declaração polêmica aí do Papa Francisco. Primeiro comentamos aqui ele criticando aí o ambiente da Igreja Católica nos Estados Unidos e agora em relação a essa declaração sobre a Rússia. Pois é, que vem completar, é o outro lado da moeda do que a Paula estava descrevendo. Se você vai ao detalhe dessa declaração dele, o que ele diz para aqueles estudantes? Não esqueçam a sua herança, vocês são os herdeiros da grande Rússia. A grande Rússia, estou falando entre aspas, né? A grande Rússia dos santos e dos reis, a grande Rússia de Pedro o Grande e de Catarina II, né? Do grande império russo de tanta cultura e de tanta humanidade. Vocês são os herdeiros da grande mãe Rússia. Agora, o cara falou isso enquanto a Rússia está invadindo a Ucrânia, né? O Pedro o Grande, que ele mencionou, né? Foi o primeiro que restringiu o autogoverno da Ucrânia. E a Catarina II foi quem aboliu completamente, né, o autogoverno da Ucrânia, transformando milhões de ucranianos livres, né, em servos, num momento em que a Europa estava já no caminho inverso, né, acabando com esse tipo de servidão, né, estava eliminando isso. E isso desencadeou o processo de assimilação forçada, de invasão da Ucrânia, né? E a Catarina, no final da história, proibiu a língua ucraniana e a impressão de livros na Ucrânia. Quer dizer, e o Papa, que é o presidente de uma instituição histórica, essencialmente, né, sabe de tudo isso. É o cara que vai lá para tirar a culpa do Lula e da Dilma, que sentam no colinho do Putin enquanto ele está invadindo a Ucrânia, para quem eles negaram a exportação de ambulâncias blindadas brasileiras para a Ucrânia. O Brasil fabrica blindados que são usados como ambulâncias para cenários de guerra. O Lula proibiu a exportação dessas ambulâncias que já estava negociada, né? Então, quer dizer, isso no momento em que o Lula está fazendo o jogo do Xi Jinping, né, criando essa extensão dos BRICS, né, com a Arábia Saudita e mais meia dúzia de ditaduras das mais violentas do mundo, né, apoiando toda a agressão do Putin na Ucrânia. Esse é o momento que ele escolheu para fazer esse discurso, citando especificamente esses dois personagens. Quer dizer, é um legítimo produto do pior que tem na Argentina, né?